Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora voltar ao estudo aqui. Bom, finalizamos o conceito de cálculo estequiométrico, as suas aplicações, regras gerais, casos especiais. E agora vamos dar início a um conteúdo diferente, o estudo das soluções. Vamos iniciar com a introdução. Vamos lá? Bem, para que a gente possa conhecer um pouquinho, vamos compreender primeiro o que são dispersões. Então, dispersões são formados por mistura de substâncias. A substância disseminada na mistura é denominada de disperso e é responsável pela disseminação dispersante. Por exemplo, então, eu tenho aqui água e água açucarada. Então, dispersante é a água. A dispersão é tudo junto e o disperso é o açúcar. Caso vocês tenham alguma dificuldade para entender o que é mistura, podem dar uma olhada nesse mesmo canal em um vídeo que fala sobre substâncias e misturas e vocês vão compreender melhor, tá bem? Bom, as dispersões são classificadas de acordo com o diâmetro das partículas do disperso. Então, só para a gente entender aqui, né, 1 nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9 metros, o tamanho da partícula, né? Então, de 0 a 1, nós temos chamadas soluções verdadeiras, o tamanho da partícula. De 1 a 1000 nanômetros, nós temos chamados os coloides. Acima de 1000, nós chamamos as suspensões. Ok? Então, as soluções são misturas de duas ou mais substâncias que apresentam aspecto uniforme, homogêneo. Uma solução é formada pela adição de um ou mais solutos ao solvente. Soluto é o disperso em uma solução, solvente é o dispersante de uma solução. Ok? Então, onde está classificado lá as soluções no tamanho das partículas? São chamadas as soluções verdadeiras. Tá? Exemplo de coloide, por exemplo. Coloide, gelatina, certo? E aí a outra já são exemplos que a gente pode ver macroscopicamente. Mas nós vamos nos ater aqui ao estudo das soluções verdadeiras, ok? Classificação. Quanto ao estado físico, existem soluções sólidas, líquidas e gasosas. Exemplo de solução sólida, ouro 18 quilates, que apresentam aqui na sua composição ouro, prata e cobre. Uma aliança, por exemplo, é feita com a liga metálica denominada ouro 18, 75% de ouro e 25% de cobre e prata. Nós temos as soluções líquidas, água mineral, a água mais sais minerais, soro caseiro. O soro caseiro é preparado com 3 colheres de chá de açúcar e 1 de sal dissolvidos em 300 ml de água. Nós temos as soluções gasosas, exemplo o ar atmosférico, que é formado de oxigênio, nitrogênio e outros gases. Característica interessante, toda mistura gasosa é homogênea, tá? Quanto à condução elétrica, existem soluções eletrolíticas, que conduzem corrente elétrica, possuem íons livres dissolvidos, ou seja, soluções iônicas, aqui, certo? E nós temos as soluções não eletrolíticas, que não conduzem corrente elétrica, possuem moléculas eletricamente neutras dissolvidas, soluções moleculares. Exemplo aqui nós temos a sacarose, que é o açúcar. Dissociação versus ionização. Vamos ver o que na verdade, diferenciando aí os conceitos. Dissociação é a separação de íons ou moléculas já existentes, certo? Então aqui, ó, o composto iônico, o NaCl, ele separa em Na+, e Cl-. Já o molecular permanece da mesma forma no estado aquoso. O estado aquoso, pessoal, é quando tem água na composição. Ionização é a reação química entre soluto e solvente que provoca a formação de íons livres não existentes na molécula inicial do soluto. Então, o composto molecular, ó, HCl, separa aqui em H+, e Cl-. Eles não existiam, né, de forma iônica, e eles formaram íons depois que entraram em contato com o solvente. Tá bem? Bom, então nós temos aqui, ó, solução não eletrolítica, açúcar e água. Eletrolítica conduz a eletricidade e aí apresenta a capacidade de ligar esta lâmpada aí. Tá? O que é um eletrólito? É uma substância que em solução aquosa sofre o fenômeno da ionização ou da dissociação iônica, produzindo uma solução com íons livres, produzindo uma solução eletrolítica. Ok? Então, caso vocês tenham alguma dúvida do que é ionização ou dissociação,
Só voltar um pouquinho o vídeo aqui, vocês vão compreender, tá? Olha só, nessa imagem aqui, né, microscopicamente, ó, ocorre essa solução de NaCl, os íons ficam dissociados e a lâmpada liga. Então, é chamado de um eletrólito forte, tá? Solvatação. Nas soluções eletrolíticas, as moléculas de água, solvente, né, circundam os íons com uma orientação diferente, impedindo assim o reagrupamento dos mesmos. Essa propriedade é denominada constante dielétrica, e o valor da constante dielétrica da água é um dos maiores conhecidos. Então, os íons aqui estão solvatados, certo? E aí, ó, aqui uma animaçãozinha, né? Ó, como é o processo de solvatação. As moléculas de água tomam conta do íon e faz com que eles não sofram essa união, né? Vamos dizer assim, união eletrostática novamente. São moléculas que estão solvatadas. Precisaremos desses conceitos daqui para frente, tá? E aí, ó, temos uma outra classificação quanto à proporção entre soluto e solvente. Temos as soluções diluídas, que apresentam baixa proporção entre a quantidade de soluto e a de solvente. Exemplo, o teor de etanol na cerveja é muito baixo comparado ao aguardente. Temos as soluções concentradas, que apresentam alta proporção entre a quantidade de soluto e a de solvente. Por exemplo, 80 gramas de açúcar em 100 gramas de água. Então, pessoal, essa classificação necessita de um referencial. Isso é, uma solução é diluída ou concentrada em relação à outra. Bom, vimos agora alguns conceitos iniciais sobre solução. É importante que você possa absorver esses conteúdos, anotem em seus cadernos, façam as suas anotações necessárias para que vocês possam compreender. Agora, nós vamos ver mais um pouco, né, aprofundar mais o conteúdo de soluções, mas agora com coeficiente de solubilidade. Não saia daí. Bem, pessoal, estamos de volta e agora com o conteúdo de coeficiente de solubilidade que está inserido no conteúdo de soluções. Tá bem? Vamos lá. O que é coeficiente de solubilidade? Coeficiente de solubilidade é a máxima quantidade de soluto que se solubiliza em uma dada quantidade de solvente a uma dada temperatura e pressão. Por exemplo, o cloreto de sódio apresenta o coeficiente de solubilidade de 36 gramas a cada 100 gramas de água a 20 graus. É assim que interpretamos. Já o sulfato de cálcio, 0,2 gramas em 100 gramas de água a 20 graus. Cloreto de prata, 0,014 gramas em 100 gramas de água a 20 graus. Veja que o coeficiente diminuiu. Cada momento que o coeficiente, o valor diminui, essa minha substância é mais difícil de ser solubilizada, de ser diluída, tá? Beleza. Em relação à quantidade de soluto dissolvido em uma determinada quantidade de solvente, a uma dada temperatura, nós podemos classificar soluções como insaturada, saturada e supersaturada. Vamos ver cada uma delas. As soluções insaturadas, elas possuem uma quantidade de soluto dissolvido inferior ao coeficiente de solubilidade. Por exemplo, a quantidade máxima que dá para dissolver de NaCl em 100 gramas de água a 20 graus são 36 gramas. Aqui só tem 25, tem menos, então dá para dissolver tudo. Como não chegou ainda na quantidade de 36, no máximo, esta solução é chamada de insaturada. Soluções saturadas. Elas possuem uma quantidade de soluto dissolvido igual ao coeficiente de solubilidade. Podem possuir ou não corpo de fundo, que é chamado de precipitado também. O que é isso? Veja bem, aqui ó, o NaCl a 15 graus em 100 gramas de água pode ser dissolvido no máximo 38 gramas. Aqui eu tenho 30, a solução ainda está insaturada. Aqui eu tenho 38, chegou ó, no limite, saturada, sem corpo de fundo. Vamos lá, 42. Dos 42, pessoal, 38 são dissolvidos, resta 4. E esses 4 a gente vê. Lembrando que isso aqui é em 100 gramas de água a 15 graus. Então,
Isso que a gente vê é chamado de corpo de fundo. Mesmo assim, a solução ainda é saturada. Ok? Uma observação importante que precisa ser colocada. Quando uma solução está saturada, ela pode se encontrar diluída ou concentrada, tá? Então, por exemplo, 0,019 de cloreto de prata, 0,019 gramas em 1 litro de água é uma solução saturada diluída. 340 gramas de sacarose em 1 litro d'água é uma solução saturada concentrada. A gente vai compreender isso depois, que a gente vai ter uns cálculos para fazer. A gente não escapa dos cálculos, pessoal. Vamos para a próxima. Solução supersaturada. Eu vou falando e aqui tem um videozinho explicando, tá? Então, elas possuem uma quantidade de soluto dissolvido superior ao coeficiente de solubilidade. São sistemas extremamente instáveis, só existindo em condições especiais. A tendência desse tipo de solução é se transformar em uma solução saturada com corpo de fundo. Olha só. Tá vendo? Então veja que não fica líquida, ela fica sólida. Por quê? Ela é extremamente instável, tá? Bom, e aí nós vamos ver aqui, ó, um outro exemplo. Solução supersaturada. Olha só como é feito isso aí, pessoal. Normalmente, coloca o seguinte, uma quantidade maior aqui no recipiente e você aquece e deixa resfriar. Só que nesse resfriamento ela não volta a ter o corpo de fundo. Mas se você mexer de alguma forma ou colocar algo a mais, ela começa a ficar de novo saturada com corpo de fundo. Tá? Para maiores explicações, nós vamos ver depois. Tá bem? E aí nós entramos agora nessas curvas de solubilidade para a gente saber essa ideia de saturada, insaturada, supersaturada, tá? O coeficiente de solubilidade comumente é representado em gráficos em função da temperatura, que são chamados de curvas de solubilidade. Olha aqui o exemplo dessa aqui, né? Esse é um exemplo da curva aqui do nitrato de potássio em água, ou seja, quantidade de nitrato de potássio em 100 gramas de água, dependendo da temperatura, aumenta a sua solubilidade. E tem esse outro aqui, ó, que tem vários compostos, ó. Cloreto de césio, cloreto de rubídio, cloreto de lítio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, sulfato de lítio. Até o cloreto de sódio, a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Já o sulfato de lítio, a solubilidade diminui. Então, vai depender da substância, tá? Beleza. Mais um exemplo aí, ó. Então, vamos lá. Cada região aqui, certo, é uma característica. A letra A é a região das soluções insaturadas, estáveis. Se de repente a solução estiver aqui. Se estiver em cima da linha, é solução saturada. Se estiver acima da linha, a gente entra na região das soluções supersaturadas, que são instáveis. Então, o gráfico ele mostra muita característica. Mas calma lá que a gente vai compreender quando fizermos as atividades. Bem? Bom, vamos agora a um tipo de dissolução endotérmica. O que é isso? Vocês lembram que teve um gráfico que acontecia o quê? Eu vou até desenhar aqui, só para vocês terem ideia, né? Aqui era solubilidade, coeficiente, e aqui temperatura. Uns faziam uma curva assim, outros desciam, né? É isso que a gente vai ver agora. Então, primeira delas, dissolução endotérmica. Nesse caso, o aumento da temperatura ocasiona um aumento na solubilidade da substância. Ocorre por quê? Porque ela absorve calor. Esse tipo de substância é mais solúvel a maior temperatura e possui como característica curvas ascendentes, ou seja, tudo subindo. Então, durante a dissolução, a temperatura da solução diminui e a sua entalpia aumenta, que é o calor, tá? Beleza. Então, ó, temperatura versus entalpia aqui. Temperatura diminui, entalpia aumenta, ok? Mas entalpia a gente vai estudar depois. Vamos só compreender isso daí, dissoluções endotérmicas. Já as dissoluções exotérmicas, ocorre o quê?
O aumento da temperatura ocasiona uma diminuição na solubilidade da substância. Ocorre com a liberação de calor. Esse tipo de substância é menos solúvel a alta temperatura e possui como característica curvas descendentes. Durante a dissolução, a temperatura da solução aumenta e a entalpia diminui. Mas calma lá, pessoal, não precisamos compreender ainda o conceito da entalpia, tá bem? Mas veja, ó, aqui, essa aqui é uma dissolução endotérmica, endotérmica, endotérmica. Já essa daqui, tá? Sulfato de cério, é uma dissolução exotérmica. Veja que a curva desce, tá bem? Dissolução versus temperatura. Olha só, dissolução endotérmica, curva ascendente. Dissolução exotérmica, curva descendente. Com relação à temperatura. Olhou para o gráfico, você já sabe que tipo de dissolução é. Tá bem? Bom, hot pack, cold pack. Acho que vocês já viram, né? São dispositivos que permitem o quê? Respectivamente, aquecer ou resfriar objetos rapidamente e nas mais diversas situações. Esses dispositivos geralmente contêm substâncias que sofrem algum processo quando eles são acionados. Hot pack tem um soluto com dissolução exotérmica e o cold pack tem um soluto com dissolução endotérmica. Se você balançar, né, mexer lá, apertar, né, aí vai acontecer isso aí. Ok? Uma observação importante é que todos os solutos gasosos possuem dissolução exotérmica, ou seja, o aumento da temperatura facilita o escape dos gases de um líquido. Por isso, um refrigerante quente aberto perde gás mais rapidamente que um gelado. Essa relação entre a solubilidade dos gases e a temperatura explica porque a pesca marinha industrial é maior em regiões frias. Quanto menor a temperatura da água, maior é a quantidade de oxigênio dissolvido e, consequentemente, de peixes. Curiosidade bastante interessante, né? Sais hidratados, pessoal, eles são o seguinte, tá? Vamos ver na curva de solubilidade. A curva de solubilidade desse tipo de sal apresenta um aspecto em comum. Possui um ou mais pontos de inflexão. Ó, um bico ou então essa curva, tá? Essas curvas ocorrendo aqui. Que representa a perda de moléculas de água de cristalização. Então, essas são as características de sais hidratados. Solubilidade de gases em líquidos. Então, o que é que acontece? A pressão exerce influência significativa na solubilidade de gases em líquidos, mas não é relevante no caso de solutos sólidos ou líquidos. Quando se aumenta a pressão parcial dos gases que será dissolvido, observa-se um aumento da solubilidade desse gás. Essa relação é demonstrada pela lei de Henry, aqui, ó. S do gás é igual a K vezes P do gás, certo? Solubilidade do gás é igual a K vezes a pressão do gás. Então, ao abrir uma lata de refrigerante, a pressão se reduz, acarretando uma diminuição da solubilidade do CO2, que escapa do líquido na forma de bolhas. É aquele que a gente vê, aquela efervescência, certo? O K, pessoal, é uma constante de proporcionalidade que depende do gás, do solvente e da temperatura. Então, ela varia dependendo dessas características. Ok? Bom, então, novamente aqui, ó, olha aqui uma animaçãozinha que representa a lei de Henry, certo? Então, temos aqui um êmbolo, né, aumentando, aí ó, diminuindo o volume, né, consequentemente aumenta a pressão, aumenta assim a solubilidade do gás, ok? Grandezas diretamente proporcionais. Solubilidade de gases em líquido. Então, é uma característica, lei de Henry e mergulhos em profundidade. Em um mergulho em alta profundidade, o mergulhador está sujeito a uma pressão maior que a normal. Ao nível do mar, a pressão é de 1 atm. No entanto, a cada 10 metros de profundidade, esse valor aumenta aproximadamente 1 atm. Assim, pessoal, um mergulhador que está a 40 metros de profundidade está sujeito a uma pressão de 5 atm. De acordo com a lei de Henry, a solubilidade dos gases aumenta com a pressão. Logo, haverá uma maior quantidade de ar dissolvido no sangue. Esse excesso coloca a vida do mergulhador em risco, já que pode causar problemas no seu metabolismo. Outro perigo está relacionado com a subida do mergulhador.
ela deve ser feita lentamente para não ocorrer uma diminuição brusca de pressão, que libera rapidamente o excesso de gás, que está dissolvido no sangue, que pode causar uma leve coceira na pele até uma grave embolia cerebral. Então, tudo é necessário ter cuidado. Bem, nós terminamos a parte agora de coeficiente de solubilidade. E como é que nós vamos compreender? No momento em que tivermos a aula de resolução de exercícios, tá? Então, agora, realizem suas anotações, qualquer dúvida, voltem, façam seus estudos, peguem os livros, pesquisem na internet e vai ajudar bastante. Então, pessoal, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!